Se você quiser viver apenas de design, você vai trabalhar para sempre, porque isso é impossível, para não dizer que é burrice. Mas calma aí, não sai pesquisando outra área para você começar a se frustrar também antes de ouvir o que eu tenho para te falar. Espera até o vídeo acabar pelo menos. Eu sou J1711, designer profissional há 16 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, o único lugar onde você vai ouvir a verdade sem nenhum carinho. Então, se você é um alfa também e não gosta de frescura, clica no like e se inscreva, porque aqui o conteúdo é mais profundo que a Fossa das Marianas. Agora, antes que você morra de ansiedade, vamos entender por que viver apenas de design é impossível. Impossível não, é muito mais difícil e dá muito mais trabalho. E além disso, como você pode resolver esse problema gigantesco que pode te deixar pobre pro resto da vida ou te enriquecer muito mais rápido. Para um pouco para pensar, se você trabalha só com design, apenas com design gráfico, e já você vai entender o que isso significa, você vai ter muito trabalho para pouco retorno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai sentar na frente do seu computador e para você fazer uma grana foda mesmo, você vai ter que colar sua cara na tela, no monitor, começar a produzir design e não parar por 8 horas, ou talvez até mais, 10, 12, 14, dependendo de como você trabalha. Malemar você vai conseguir ali tirar alguns minutos para almoçar e já voltar correndo pro computador. Quando não, se você acabar fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado, vai almoçar na frente do computador, em cima do teclado enquanto trabalha, o que acaba sendo pior ainda, e no final do mês você vai ter um retorno fininho e bonitinho. E dependendo da situação, você vai ter, vamos imaginar uma situação generosa aqui, você vai ter muitos clientes, mas cada um desses clientes vai te pagar ali 50 conto. Vamos imaginar aí um cenário simples, onde tem muita gente e provavelmente você está inserido nele. Vamos imaginar ali que você tenha 20 clientes. 20 clientes. E cada um desses clientes te pagam 50 reais. Isso significa que você vai ganhar quanto no final do mês? Milão. Isso significa que você vai criar 20 designs para ganhar R$1.000 no final do mês. Eu sei, para muita gente isso é uma grana legal, para muita gente isso é o sonho, mas acredita em mim, isso é muito pouco pelo trabalho que você vai ter. Só para você ter uma ideia, imagina que você leva umas 4 horas para criar esse design. Se você dividir 50 reais por 4 horas, você vai ter R$12,50 por hora. Só que, obviamente, alguns vão levar mais, outros vão levar menos, e nem sempre você vai ter essa quantidade de trabalho. Não é um cálculo exato, você não pode calcular que você vai ganhar R$12,50 e precisa trabalhar mais ainda para poder fazer mais dinheiro. Não, porque depende dos clientes que você vai ter. Mas esse é um assunto à parte, não vamos entrar nesses detalhes não. O ponto é, você vai ter muito trabalho para um retorno pequeno. E quando eu falo ganhar dinheiro, eu tô falando ganhar dinheiro de verdade. Não tô falando ganhar milão por mês, nem 2.000, nem 3.000, nem 5.000. Tô falando ganhar dinheiro de verdade. Como eu falei, eu sei que muita gente nem imagina do que eu tô falando, muita gente tá ali nos milão e isso é o sonho delas. Pode ser que isso não se encaixe para elas nesse momento, mas em algum momento isso vai se encaixar para elas também. Então, se você tá me ouvindo aí, o seu sonho é simplesmente chegar nos milão, não se preocupa. Pensa grande, pensa bem grande, porque como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, se você pensar grande e andar metade do caminho, vai ser muito mais, ou seja, você vai alcançar um nível muito maior do que se você pensar pouquinho. Se você tentar alcançar 10.000 e, sei lá, chegou a 3, é muito mais do que se você tivesse pensado 1.000 e chegou a 500. Cara, é meio óbvio isso, né? Parece até burrice, mas é óbvio isso. Mas enfim, essa é a primeira coisa. O design, se você trabalha especificamente, unicamente com design, já você vai entender isso. Fica tranquilo aí, fica tranquilepa. Você vai trabalhar muito e vai ter um retorno muito pequeno. Porque além do limite que você tem para produzir design, todo mundo tem esse limite. Você não é uma máquina que consegue produzir 1 milhão de designs em um mês. Você tem um limite que você consegue produzir sozinho. Ainda existe o limite no preço do design, porque vai chegar um momento em que você vai começar a encarecer o preço de cada um dos seus designs e os clientes eles não vão pagar, independente do tamanho desse cliente. Pode ser um mega puta cliente gigante, vai ter um limite que ele vai pagar, mais do que isso ele não vai pagar. E infelizmente isso acontece, porque vamos imaginar, você quer comprar um carro, você vai lá comprar um Golzinho e o cara tá pedindo 300 mil nesse Golzinho. Cara, tem o limite, esse é o limite máximo para você comprar esse Golzinho. Se o cara
cara estiver cobrando acima desse limite, ele não vai conseguir vender. E eu não tô falando de exceções, tô falando de coisa padrão, normal. Não tô falando de exceção. Ah, o carro é raridade, é o número 1 fabricado no Brasil. Não, foda-se, a gente não tá falando sobre isso, tô falando de padrão. E o seu design dificilmente vai ter uma dessas raridades. Ah, é o primeiro design que você criou, o cliente tá cagando pra isso. Foda-se, não tá nem aí. Então vai ter essa limitação no preço também, vai chegar um limite esse preço, independente do design. Mas vamos imaginar que seja, sei lá, um design de social media, um post, só um post, tá? Porque muita gente trabalha nessa área, vamos imaginar que é só um post, que seja um flyer, que seja um panfleto promocional. Tem um limite isso. Acima desse limite, o cliente não vai pagar e você não vai conseguir vender para ninguém. Porque para você poder cobrar um valor muito alto, você vai ter que entregar um resultado muito alto. E quando a gente fala em trabalhar apenas com design, esse retorno muito alto, ele não vem. Tem um limite para isso também. Eu quero que você entenda isso para você não achar que eu estou sendo contraditório aqui, tá? Já você vai entender exatamente sobre o que eu estou falando, mas calma, entenda esse contexto primeiro para você não ficar perdido. Se você estiver pulando o vídeo, com certeza você já perdeu coisa importante e lá na frente provavelmente você não vai entender porra nenhuma. Mas enfim, você entendeu. O design ele vai ter um limite de preço. Eu não estou falando de, esse design é frente e verso, eu posso cobrar o dobro. É um cardápio, eu posso cobrar o mesmo valor de design por página. Não estou falando sobre isso, eu estou falando no limite ali de cada um dos materiais, tá? Vamos imaginar de novo, voltando ao exemplo aqui do panfleto, vamos imaginar que você cobre um preço bem generoso para criar um post de social media, R$300. É só um exemplo, não começa a se descabelar aí por causa do preço. Vamos imaginar, você vai chegar para esse cliente, ele pode até fazer, mas vai chegar algum momento em que ele vai ter melhores opções por um preço muito melhor. Vamos imaginar que todo mundo cobre R$300, tá? Vamos imaginar, todo mundo está cobrando R$300, o cliente só vai escolher pela qualidade do design. Se você cobrar 310, 350, 380, você já passou do limite, o cliente ele não vai pagar. Como eu falei, é só um exemplo, cara, relaxa. Chegou nesse patamar, você não consegue subir e aí você vai estagnar ali. Você vai parar naquele nível. Agora imagina que você chegou nesse limite aí dos 300 e você só consegue atender 10 clientes por mês. Você vai se limitar aos 3.000 por mês e não vai conseguir sair disso. Você se limitou ali. Você não consegue expandir, você não consegue crescer mais. O seu custo de vida vai crescer porque a inflação sobe, porque as coisas sobem, porque as coisas começam a ficar mais caras. É a mesma coisa, tá? A inflação subiu, tudo sobe. Nem tudo. E aí você vai ficar estagnado ali. Em algum momento esse valor já não vai ser mais os R$300, ele já não vai valer mais 300, ele vai começar a valer menos, e aí você vai comprar menos, e aí você não vai conseguir viver exclusivamente de design. Por que eu quero que você entenda isso? Porque a solução só vai fazer sentido se você entender esse contexto. Então se você pulou alguma parte do vídeo, você tem que voltar, porque senão você não vai entender. Porque o que eu quero dizer com viver apenas de design é impossível? Como eu falei, não é impossível, só que é muito difícil. E é aqui que eu quero que você entenda, que você preste atenção desse momento pra frente, porque é agora que vai fazer sentido as coisas na sua cabeça. Inclusive eu já falei aqui em outros vídeos, eu acho que se não me engano foi em uma das lives que eu fiz. Você tem um cliente que já tá te pagando, ele já te deu dinheiro, ele já confia em você, confia no seu trabalho e ele já tá te pagando para fazer um design para a empresa dele. Então por que você não oferece outros serviços além do design? Tirando o fato de possivelmente você não ter conhecimento e experiência nessas outras áreas. Tirando esse fato, esquece o fato de você não ter experiência em outras áreas. Por que você não oferece outros serviços para ele? Você tem um cliente que tem uma empresa e essa empresa precisa dar lucro. Como é que você pode ajudar essa empresa a dar lucro? Além de criar design para impactar pessoas. Você pode oferecer outros serviços. Quais serviços? Já a gente vai falar sobre isso, então fica aí que você já vai entender como que você pode ganhar mais dinheiro além do design. Mas você precisa oferecer outros serviços que não seja apenas design. Porque como eu falei, viver apenas de design gráfico é muito mais difícil. Porque você tá limitado, tem um limite aonde você vai bater e não vai conseguir superar isso. Eu sei do que eu tô falando porque eu passei por isso. Chegou num limite em que eu não conseguia passar dali. Ou eu contratava mais gente, ou eu oferecia mais serviços, ou eu mudava de área. Não tinha uma outra solução. Porque como eu falei,
tem um limite. E se você bater nesse limite, você simplesmente vai estagnar. E aí, você tem algumas soluções para isso. Você pode fazer parcerias com outros profissionais, ou seja, você vai oferecer outros serviços e esses outros serviços você vai passar para outros profissionais de outras áreas. Da mesma forma, você faz essa parceria com esses outros profissionais para que eles te passem a parte de design e você passe aquilo que você não sabe para eles. Cara, você não tem noção de como isso é bom, de como isso aumenta o seu networking, aumenta a sua relação comercial com outros profissionais. Claro que você tem que escolher bons parceiros. Vai ter aqueles picaretas que só vai receber trabalho de você e nunca vai te passar nada. Ele que vai fazer, ou ele vai passar para outro cara que é amigo dele e você vai ficar aí chupando o dedo o resto da sua vida. Então, escolha bons profissionais, bons parceiros, para que seja um ganha-ganha, para que seja benéfico para todo mundo. Não seja exclusivamente para um ou para outro. E obviamente não vai fazer a mesma coisa também, né, sua mula? Vai cagar em cima do cara também? Porra. Vai simplesmente ficar pegando serviço e nunca vai passar nada pro cara. Parceria significa parceria, tem que ser parceiro. Se você não é parceiro e quer que o outro seja parceiro, cara, você tá sendo burro. Tem que ser ganha-ganha, tem que ser dos dois lados, tem que ser bom para todo mundo. Se você não quiser fazer parcerias, aí entra a segunda opção, mas essa segunda opção também tem uma limitação e já você vai entender. Você precisa se especializar, mas também ter outras cartas na manga. O que isso significa? Vai aprender web design para você poder oferecer site para o cliente, vai aprender marketing digital para você poder fazer anúncio para essa empresa e poder ganhar mais também, vai aprender fotografia para você poder oferecer a fotografia dos produtos desse cliente, não importa se é cosmético, se é comida, não interessa o que seja, até carro, sei lá, às vezes o cara quer que você vá lá fazer uma foto legal do carro para a empresa, para a loja dele de vender carro, simplesmente assim. Ou até impressão. Cara, você não tem noção de quanto dinheiro eu já ganhei com impressão. Simplesmente oferecendo facilidade e comodidade para o cliente. Cliente, olha, eu quero um panfleto. Beleza, vou fazer aqui para você, custa tanto. Você já tem alguém que vai fazer a impressão para você? Se você não tiver, eu posso mandar fazer numa parceria minha e vai direto para sua empresa. Você não precisa se preocupar em entrar em contato com gráfica, com nada disso. Eu vou cuidar de tudo para você. Se você quiser, eu faço esse serviço também. E cara, como eu falei, eu já ganhei muito dinheiro com impressão também, porque eu tenho um cliente e eu posso oferecer mais serviços para esse cliente além do design. Eu não quero ficar limitado apenas a design gráfico. Eu quero poder oferecer mais serviços, mais produtos para outros clientes também. Aí o cara da gráfica que está assistindo esse vídeo vai estar falando, porra, você tá cagando no meu negócio. Cara, você vai ganhar dinheiro também, porque o designer ele vai fazer parceria com você e vai te mandar mais clientes que você não teria acesso antes. Se você pensar pequeno, você vai viver de migalha. Você tem que pensar grande. Faz parceria com esses caras. Simples assim. O nosso meio de design ele não é só um globinho, só um núcleo, uma caixinha fechada onde tem design gráfico. Não, do design gráfico você abre para muitas outras áreas. Embalagem, brinde, impressão, livro. Cara, muita coisa. Você não tem noção de como dá para ganhar dinheiro com design. E é isso que eu quero que você entenda. Se você quiser viver apenas de design gráfico, você vai viver uma vida limitada. Vamos melhorar essa frase porque ficou estranho, né? Não é a sua vida em si. Eu quero dizer em termos de ganhos, em termos financeiros, tá? Você vai se limitar. Então ofereça mais serviços. Ofereça serviços que você sabe. Se você não sabe, vai aprender, porra. Vai fazer um curso, vai ler um livro, vai procurar palestra, vai sei lá, vai num evento, não sei onde você... Enfim, existem inúmeras formas de você adquirir conhecimento. Começa a fazer, começa a oferecer mais serviços, porque assim você vai poder oferecer mais serviços para o mesmo cliente, serviços que são mais caros, às vezes que demandam um pouco menos de tempo e que vão agregar muito valor ao seu design. Muito valor, eu tô falando. Então não se limite a viver apenas de design gráfico, porque, como eu falei, é muito difícil viver apenas de design. Design gráfico. Tá? Fazendo só postzinhos ali ou fazendo um design aqui, um design ali. Existem formas de você viver apenas de design, mas aí são outros serviços, tá? São serviços que são mais caros. Um deles,
que é uma das áreas que eu atuo e que eu gosto muito, é a de cardápio. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, não escondo isso de ninguém. Eu adoro trabalhar com cardápio porque é um trabalho em que você vai criar uma, vamos dizer assim, uma identidade para esse cardápio e vai replicar isso para outras páginas. Você vai levar um bom tempo para criar o layout, ou seja, a ideia inicial, e dessa ideia inicial você vai replicar para outras páginas, o que vai simplificar o processo. E é um trabalho mais caro, é um trabalho que você pode cobrar por página. Tem empresa que, cara, tem cardápio, às vezes não é só cardápio, tá? Tem catálogo também. São áreas que eu gosto, são áreas de materiais paginados, digamos assim. Esse é o ponto. Essa é a minha área, é a área que eu gosto. Dá para ganhar mais dinheiro com isso também, dá para viver só disso, mas não é todo mundo que consegue ser bem sucedido nessa área. Da mesma forma que em outras áreas também, mas não é essa a questão, não é sobre isso que a gente está falando, tá? Além disso, eu também consigo oferecer a impressão desses cardápios para o meu cliente, ou de catálogo também, porque é um volume grande de impressão, é um material que é caro, o cliente sabe que é caro e dá para ganhar uma comissão legal. Mas isso é uma das exceções, tá? Não é impossível viver de design, mas você precisa ser inteligente e encontrar mais formas de ganhar dinheiro além do design. E além disso que você aprendeu agora, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro sem precisar trabalhar e enquanto você dorme nesse vídeo aqui. Lembra de deixar um like, te vejo do outro lado do portal.